Olá, armadura de cavalete, armadura de multa e rótulas forçadas. Essa coisa que está na minha tela, muitas vezes é chamada de armadura cavalete. Essa coisa que está na minha tela, também muitas vezes é chamada de armadura de cavalete. E essa terceira coisa, também muitas vezes é chamada de armadura de cavalete. Esse X aqui. A questão é, isso é uma armadura de cavalete? Não. Isso é uma armadura de multa. A gente tem que entender as diferenças entre essas situações. Ok? Então, como que se define a diferença? Primeira coisa, vamos descobrir o que é uma armadura de cavalete. Ok? Para isso, a gente tem que saber como que uma viga de concreto armado falha. E o que vai acontecer basicamente é uma viga de concreto armado no domínio 2, no domínio 3, que é quase que o padrão, a maioria das vigas, não sei, uma viga muito pesada, uma carga muito alta, uma viga de seção muito pequena, vai falhar basicamente surgindo fissuras na região tracionada, ok? E, digamos, se chegar no vergalhão, o vergalhão não conseguir resistir às cargas, ela falha, tá? Aí vai depender da definição, tá? Eu gosto de duas definições diferentes para pessoas diferentes, ok? Quando eu vou falar com um engenheiro, eu vou falar o seguinte, que na parte de baixo da viga vai ter uma certa força de tração, que dividido pela área do aço, essa pressão tem que ser menor que a tensão admissível do aço, ok? Isso é uma maneira que eu falaria com o engenheiro. Muitas vezes quando eu vou explicar para um cliente, eu vou falar o seguinte, que a viga começa a fissurar, e aí, se eu colocar vergalhão suficiente naquele ponto que ela vai começar a fissurar, o vergalhão vai parar a fissuração, desde que tenha vergalhão suficiente ali, ok? São duas definições totalmente diferentes, mas elas estão explicando o mesmo fenômeno, que eu vou ter uma certa região do concreto tracionada, e eu preciso de um vergalhão perpendicular, ou seja, se a fissura vai subir na vertical, eu preciso de um vergalhão na horizontal, ok? Que ele vai, como se fosse amarrar aquelas regiões de concreto que estariam querendo abrir, o vergalhão não vai ter que rasgar o vergalhão para conseguir suportar aquela carga, ok? Daí como que você imagina, depende de cada pessoa, mas basicamente o vergalhão está lá para impedir aquela fissuração que pode gerar uma ruptura. Entendido essa questão? Sabendo isso aqui então, uma técnica que é feita, mas ninguém mais usa armadura de cavalete. Não, muito pelo contrário. A armadura de cavalete deixou de ser comum no Brasil, ok? No Brasil não é comum ser utilizado a armadura de cavalete, mas se a gente for olhar em outras regiões do mundo, ainda é comum. Você vai ver, por exemplo, na Índia é muito comum a armadura de cavalete. Uma coisa que eu gosto de fazer é analisar como que outros países constroem com concreto armado ou até outras construções para saber técnicas diferentes que eles usam. E uma das coisas que eles usam é armadura de cavalete ainda, ok? Só que eles fazem essa coisa? Não. Eles fazem essa coisa? Não. Eles fazem essa coisa? Não. Eles fazem uma armadura de cavalete. Como é a armadura de cavalete? Basicamente, a gente vai pegar a armadura de cavalete, a gente vai vir aqui, ó, tá? A gente vai imaginar onde que eu quero o meu aço. Eu quero o meu aço, obviamente, na região que está fissurada. Então eu quero ele sempre fazendo 90 graus, ou seja, perpendicular a essas fissuras. Como que eu farei isso? Basicamente eu quero o meu principal aço fazendo isso aqui, ó, tá? Isso que é o meu principal aço, beleza? Essa é a situação aqui do meu aço. Então, uma armadura de cavalete é uma armadura que faz o formato do diagrama de momento trator e a mais ou menos aí entre uma vez e duas vezes a altura da viga do apoio, ela vai subir e descer, ok? Então, onde tem momento trator positivo, ela vai estar embaixo, onde ela tem momento trator negativo, ela vai estar em cima, ok? E ela vai estar contínua embaixo, onde é positivo, e ela vai estar contínua em cima, onde é negativo, ok? Agora, eu tenho uma viga aqui, eu vou fazer uma coisa assim, tá? Não vai servir de nada, tá? Isso aqui é só maluquice, ok? Tá? Então, como que seria o detalhamento na prática de uma armadura de cavalete? Seria isso aqui, beleza? Seria uma barra que vai ficar na parte de baixo, ok? Quando ela chega próximo da apoio, ela vai vir reto, né? Ela pode vir reto por vários metros, aqui na parte de baixo. Quando ela chega próximo do apoio, onde eu tenho o risco de ter uma fissura na diagonal, ela vai ficar perpendicular à diagonal. E aí, como na parte de cima eu vou ter uma tração considerável próximo ao apoio, aí sim ela vai ficar na parte de cima reta, beleza? Isso aqui é uma armadura de cavalete, entendido? Como falei, isso é usado na Índia, isso é usado na China, isso é usado em alguns países ainda, apesar de ser relativamente complexo, porque a mão de obra para fazer isso é relativamente complexa. Isso vai ser usado quando?
Basicamente o que eu vejo ser usado ainda é em países, como falei, onde existe uma mão de obra barata, mas que já tem pessoas com uma capacidade cognitiva elevada, que eu falo China e Índia, né? Apesar da Índia não ter uma QI média elevada, eles tendem a ter. Se você procurar na internet, você vai ver também que eles têm uma capacidade matemática relativamente elevada, tá? Então, nessas regiões aí onde é possível fazer uma análise e tudo mais, muitas vezes é possível economizar um pouco de aço em troca de uma execução mais complexa, tá? Agora, e essa coisa aqui? E esse treliçado aqui, esses triângulos aqui? Basicamente para isso, eu vou até crescer minha tela rapidamente aqui, ó, mas vou demonstrar uma coisa. Isso aqui é um triângulo, beleza? O que acontece se eu tento forçar ele? Ó, eu posso tentar forçar ele para qualquer lado, mas ele tenta ser rígido, ok? A não ser que eu force o elástico para fora, ele vai tender a ser rígido, ok? Isso significa o quê? Significa que se eu forçar ele, ele continua com o mesmo formato, tá? Agora, vamos pensar num quadrado, ok? Pega um quadrado aqui, ó. Se eu forçar ele, ó, ele dança, ok? Ele dança. Se eu empurrar dois lados aqui, ó, eu consigo fechar bastante ele. Se eu abrir bastante ele aqui, ó, eu consigo abrir bastante ele. Então, ele não tem rigidez igual um triângulo tem, ok? Isso é uma maneira que eu vou explicar para alguém que não é engenheiro como que funciona o mecanismo de treliça. Claro, um engenheiro falaria, não, o mecanismo de biela e tirante é uma treliça, ok? Mas, muitas vezes, para falar para um leigo, eu vou explicar isso aqui, ó, que basicamente o triângulo é rígido e um quadrado não é rígido. E, na verdade, eu como engenheiro tenho que saber os dois, porque muitas vezes é mais fácil de imaginar também o triângulo e o quadrado como sendo rígido e não rígido, tá? Bom, por que isso é importante? Por que o triângulo ser rígido é importante? Porque uma armadura, como base de uma viga, ela vai ser feita quadrada. Okay? Ela vai ser feita através de quadrados ou retângulos, né? A barra longitudinal deitada e os estribos em pé. Então, consequentemente, uma gaiola de armadura só com barras na horizontal e na vertical não forma triângulos, ela não tem uma rigidez considerável, ok? Já se eu faço essa coisa aqui, ó, tá? Se eu faço um treliçado com vergalhão, se eu faço algumas barras subindo e descendo, naturalmente estou tentando fazer, por mais que isso aqui seja um triângulo muito mal feito, ok? Eu estou fazendo mais ou menos uma coisa que parece um triângulo, ok? Consequentemente, antes de concretar, aquela peça tem uma certa firmeza, ela não vai ser tão maleável, ok? Porque quando você vai pegar uma gaiola, você vai ver que ela deforma muito, ok? Mas se você começa a fazer essas barras assim, para cima e para baixo, elas não tem mais ela não tende a ser tão flexível. Onde vai ser feito X, tende a dar uma certa rigidez adicional. Onde vai ser feito uma barra para cima, para baixo, na diagonal, tende a dar uma certa rigidez, ok? E aí é questão de saber muito bem o conceito base, né? Conceito aqui, digamos, mas não saber o conceito de engenharia, ok? Não saber o conceito de engenharia, que isso aqui depois vai ter concreto dentro, ok? E essa é a questão principal, que depois que eu concreto uma armadura, uma viga, eu vou ter todas... Então, aqui tá minha barra, né? Isso aqui não é rígido, okay? Isso aqui não é rígido, tá? Mas o concreto vai fazer essas diagonais, ok? O concreto vai servir de diagonais. Então, o que vai acontecer é que depois que você concreta uma viga, ela vai se tornar rígida. Ok? E aí, se ela é formada por triângulo na armadura, se é formada por quadrado na armadura, não importa, porque o quadrado vai ter vai ser ligado pelas diagonais e formar triângulos através de regiões do concreto, ok? Essa que é a questão. Então, essas armaduras aqui, ó, não são armaduras de cavalete, porque elas não estão interceptando fissuras, elas não estão 90 graus com as fissuras, elas não estão tentando parar uma fissura. Não, elas estão lá só para dar uma firmeza para o concreto. Por que elas estão lá então? Porque a pessoa que executou e a pessoa que determinou onde vai o vergalhão não é uma pessoa que tem um entendimento de engenharia. Ok? É uma pessoa que pode ter um entendimento de, ela fica firme ali, você amarra ela assim, ó, coloca aquelas barras na diagonal e a ferragem fica mais firme, ela não fica tão molenga. Realmente é verdade, ela não fica tão molenga, mas isso não significa nada, ok? Isso não significa que a viga vai ter maior resistência. No máximo, aqui vai facilitar um pouco a concretagem da estrutura, e olha lá, tá? Então a questão é que isso aqui é um armador de multa. Qual multa? É uma multa por não ter contratado um projeto de um engenheiro adequado, tá? É uma multa por estar fazendo maluquice, é uma multa. Ok, é uma armadura que isso serve de multa. Você está pagando a mais por não ter um projeto adequado de engenharia. Beleza? Agora, esse X aqui tem alguma função lógica?
A única função lógica desse X aqui é enfraquecer essa região, tá? Porque essa viga aqui está toda com 3 barras, de repente bem no meio do vão, onde eu vou ter o maior momento do fator positivo, ela vai para 2 barras. Talvez se aqui for uma carga horizontal muito alta, se fosse só mecanismo de vento, isso aqui não enfraqueceria a viga, mas também não daria resistência nenhuma, ok? O que eu queria seria que essa armadura fosse, digamos, mais armadura aqui na parte de cima, ok? Então, ao invés de ter 3 barras de em cima e embaixo, e aí bem no meio elas se cruzam, o que eu queria era ter 2 barras embaixo, 2 barras em cima, e 2 barras descendo aqui, e daí passo por baixo, depois do apoio elas sobem, daí elas passam por cima, daí elas descem e vão passando por baixo no meio do vão, ok? Isso seria uma armadura de cavalete, entendido? Tá? Agora, esse X aqui, como eu falei, ele só serve para enfraquecer a viga, tá? E aí muitos tentam usar esse X de maneira errada também. Vou dar um exemplo, tá? Aqui tem um outro exemplo de uma armadura em X também maluca, ok? Isso aqui é uma viga entupida de aço, tá? Isso aqui é uma maluquice mesmo também, tá? Mas basicamente aqui, ó, isso aqui foi um enfraquecimento global da viga, ok? Isso aqui foi um enfraquecimento total. Por quê? Porque não tem armadura aqui. Vamos pensar essa armadura aqui, ó, tá? Voltando para cá. Basicamente, vamos pensar essa armadura aqui, ó. Vou desenhar aqui minha viga, essa viga eu vou desenhar em vermelho aqui, ó, tá? Minha armadura aqui eu vou desenhar ela em verde. Ok, então o que basicamente eu tenho aqui, ó, é isso aqui, ó, tá? Eu tenho uma armadura vindo aqui e eu vou ter outra armadura vindo aqui. O que vai acontecer se começar um princípio de fissura dessa região aqui, ou nessa região aqui? Vai fissurar, ok? Vai fissurar porque não tem resistência adequada. Então, isso aqui, como vai fissurar, vai perder muita resistência naquele local. Como que a gente chama na engenharia um ponto onde eu retirei quase toda a resistência da seção? Uma rótula. Ok? Então, essa é uma maneira de forçar uma rótula, tá? Ah, então eu vou usar, porque se eu quero rotular uma viga, eu vou usar isso aqui. Não, porque isso aqui vai gerar fissuras pesadas, ok? A gente tem limite de fissuras dentro do concreto armado. Isso não pode ser feito. O que é isso aqui? Isso aqui é também uma multa por maluquice de não ser feito adequado. Tá, mas como que eu poderia fazer uma rótula? Tem como fazer? Até tem, tá? Vai usar um mecanismo similar a esse? Vai. Vai usar isso aqui? Não, tá? O que seria uma rótula? Uma maneira que pode ser feita uma rótula é o seguinte. Primeira coisa, a gente tem que separar os concretos, ok? Então não vou fazer concreto aqui onde vai ter fissura. Eu vou deixar algum material que vai separar. Pode ser um borracha, pode ser alguma coisa. E eu vou ter um pescoço no concreto aqui, tá? O que isso vai fazer? Isso vai da mesma maneira enfraquecer aquela região. Isso vai da mesma maneira impedir que exista transmissão do momento do trator. E aí eu faço toda essa região aqui, ó, só armada para suportar cargas axiais, só as cargas axiais necessárias. E eu vou fazer o quê? Eu vou conseguir enfraquecer aquela região a ponto de gerar uma rótula sem ter fissuras excessivas. Eu posso tanto armar com um X aqui, é uma possibilidade, ou com uma armadura, digamos, espiral aqui, é uma possibilidade também, tá? Uma cintura na minha armadura, também é uma possibilidade. Mas eu tenho que ter essa região reduzida, tá? Isso vai deixar minha estrutura mais eficiente? Não, isso aqui vai forçar uma rótula, tá? Agora, por que um maluco fez isso aqui? O motivo que o maluco fez isso aqui é simples. Ele queria rotular a viga com essa viga, ok? Nessa região aqui, tá? E daí a questão é, ao invés de saber que naturalmente viga sobre viga vai forçar uma rótula natural, porque a viga não vai ter rigidez de construção adequada, não, ele forçou uma rótula dessa maneira. Se for concretado tudo isso aqui, ao invés de fazer isso aqui adequadamente, isso aqui só vai garantir que a estrutura vai fissurar por todo e vai reduzir totalmente a durabilidade da estrutura, beleza? Entendido isso aqui? Então, sabendo isso aqui então, vai fazer vigas com essas diagonais especiais? Até pode fazer, tá? Mas você tem que entender, onde que eu vou colocar? Eu vou colocar essas diagonais apenas onde eu quero interceptar as fissuras, apenas nas regiões onde eu tenho uma tração, onde vai iniciar uma fissura. Eu não vou colocar uma barra para a viga ficar firme, eu não vou colocar uma barra fazendo treliçado digamos como se fosse uma treliça metálica para suportar um... Não, é uma estrutura de concreto onde parte das diagonais vem do concreto, ok? Parte dos membros da minha treliça, porque tecnicamente uma viga pode ser dimensionada como treliça através das teorias de Ritter e Morse, ok? Mas as diagonais vão ser o concreto. Eu não vou colocar diagonais de vergalhão, porque isso aqui não faz o menor sentido. É só uma coisa que dá uma rigidez maior e dá um sentido de segurança para quem não entende de engenharia, tá? E se você ver isso aqui, pode ter certeza
que não tem engenheiro, ou se tem engenheiro, não tem um engenheiro com capacidade de engenharia, beleza? Mas por enquanto seria isso. Até a próxima.